A anemia e ferritina baixa ou alta, por que que isso acontece? Como que a gente faz para tratar essas situações? Isso é justamente o tema dessa nossa aula. E a começar a falar aqui sobre o ferro. Ele é um mineral muito importante para o nosso organismo porque ele está envolvido em várias reações. Isso inclui aqui o transporte de oxigênio no nosso sangue e o fornecimento de energia para as nossas células. Ou seja, sem oxigênio e sem energia, como o meu corpo ele vai funcionar? Simplesmente ele não vai. Isso vai começar a gerar consequências, ou seja, muita fadiga, cansaço, falta de ar, falta de energia, queda de cabelo, dentre outras questões envolvidas nessa parte. E na deficiência de ferro, eu tenho então um esgotamento das minhas reservas de ferro, ou seja, da minha ferritina. E isso pode gerar então aqui, como eu disse, a fadiga, a queda de cabelo, mas também a disfunção da tireoide, por conta que o ferro ele é essencial para a questão da enzima TPO ali da tireoide, da peroxidase funcionar, uma diminuição também da imunidade. E o excesso de ferro ele também não é uma coisa boa, porque ele pode aqui acabar gerando uma toxicidade. Esse excesso de ferro ele gera um estresse oxidativo no nosso organismo. Então, tanto o ferro baixo quanto ele alto vai ser ruim para a nossa saúde. E o nível ideal dessa ferritina vai ser aqui em torno de 70 até 150. Quando ela está levemente baixa, ela não vai gerar muitos sintomas, então a pessoa ela não vai perceber ali nada muito característico. Porém, conforme essa ferritina vai baixando cada vez mais, aí os sintomas se intensificam. E os sintomas mais comuns de uma ferritina baixa são muito similares aos sintomas da anemia também, que é a fadiga, uma tontura, a pessoa que ela levanta, ela sente aquela tontura, sabe, como se ela fosse desmaiar, uma sonolência, principalmente durante o dia, uma palidez, então a pele não vai ficando mais corada, né, com uma cor normal, a pessoa vai ficando mais pálida. Aqui na parte da unha, se você fizer o teste de apertar a sua unha, assim, ó, e ela ficar totalmente branca, e na hora que você soltar demorar para ficar vermelho, isso também pode sinalizar anemia. Aqui da parte da nossa mucosa, né, aqui dos olhos, se fica muito esbranquiçada, né, numa cor muito pálida, também sinaliza isso. E a perda de apetite pode ser uma dos sintomas, né, caracterizados por uma falta de ferro. Desmaios, pressão baixa, unhas em formato de colher. Então, é uma unha que ela vai ficando para cima, ela não fica assim nesse formato normal. Ela vai entortando assim para cima. Isso são sintomas aqui de uma ferritina baixa, de uma deficiência de ferro. E a maior parte das reservas do nosso ferro estão dentro ali da nossa hemoglobina, ou seja, ali nos nossos glóbulos vermelhos que transportam o oxigênio pelo nosso organismo. O ferro extra, ou seja, que não está dentro dessa hemoglobina, ele fica armazenado no nosso fígado e ele passa a ser utilizado quando em alguma situação na minha alimentação eu não tenho a ingestão desse ferro. Então, quando a ingestão do ferro ela não consegue ser o suficiente para suprir a minha necessidade, meu corpo pega ali das reservas do fígado. Só que se eu não tenho esse suprimento, né, de ferro acontecendo, cada vez mais as minhas reservas vão baixando. E aí eu posso chegar numa situação que é a anemia. Então, a consequência aí dessa deficiência de ferro vai ser a anemia. E como que a gente tem ali no nosso organismo esses fatores até chegar, essa sequência, né, até chegar em uma situação de anemia. A primeira coisa que vai baixar é a nossa ferritina. Depois, o que baixa é a nossa saturação da transferrina. Depois a transferrina, e só depois a gente tem aqui uma queda da hemoglobina, do hematócrito, do VCM e do HCM. A hemoglobina, então, ela é a última a ser reduzida no nosso organismo. Ou seja, quando eu chego no estágio de anemia, é porque essa ferritina ela já está há muito tempo baixa. Tá? Ela não tá de agora baixa, ela tá às vezes de meses ou até anos ficando baixa ali no seu organismo. E quando chega ao ponto de faltar aí ferro para a sua hemoglobina, é porque já está faltando ferro para outras funções. Então, antes de faltar hemo para a produção de hemoglobina, já estará faltando para outras hemoproteínas, como o citocromo C, que está envolvido ali na produção de ATP nas nossas mitocôndrias.
E por isso uma pessoa, quando ela fica em um estado de anemia, num estado de deficiência de ferro, ela vai ter falta de energia, porque essas mitocôndrias que geram ATP, que é energia, não estão conseguindo funcionar corretamente. Isso também aumenta o nosso estresse oxidativo. E essa falta de ferro vai contribuir à nossa saúde como um todo, então das funções aqui da tireoide, como eu falei anteriormente, do nosso sistema imune, da nossa geração de energia, vai gerar uma situação de hipóxia nas células, ou seja, falta de energia ali para as nossas células funcionarem, e ainda aumenta as espécies reativas de oxigênio, que vai resultar aqui no estresse oxidativo. E uma coisa importante, né? Em uma situação de inflamação, essa ferritina, ela não vai estar em um nível tão fidedigno, tá? Por conta dos fatores inflamatórios, né? Então, se aqui eu tenho um PCR acima de 3, eu tenho que descontar de 25% a 35% da ferritina. Um exemplo, a ferritina da pessoa está em 300. Então, eu desconto aqui 35%, por conta aqui dessa inflamação, e o valor real dessa ferritina não é de 300, é de 195. E esse excesso de ferro, ele é muito ruim, porque, como eu disse, ele gera esse estresse oxidativo pelas reações aqui de Fenton. E por que que essa ferritina ela se aumenta em uma inflamação, gente? Porque a inflamação ela aumenta uma coisa chamada epsidina, que vai bloquear a ferroportina, que é quem pega esse ferro e transporta, né, para os nossos tecidos, para o intestino e tudo mais. Então, quando eu tenho essa inflamação, eu vou acabar tendo um impedimento da saída do ferro, né, da ferritina aqui, dos macrófagos e sua absorção no intestino. Então, eu não libero esse ferro para ser utilizado no meu organismo. Pensa que é como se eu tivesse ali algo guardado na minha casa, mas eu não consigo pegar. Ela tá ali em uma situação que eu não consigo ir pegar aquilo. Ou seja, adianta eu ter aquilo ali guardado na minha casa? Não, porque se eu não pegar, eu não vou conseguir utilizar. Então, muitas pessoas têm anemia, mas estão com essa ferritina baixa. É justamente por essa razão aqui. E essa ferritina elevada, então, ela está relacionada com, primeiro, um excesso de ferro, se a pessoa fez ali uma suplementação excessiva. Segundo, uma inflamação, que é a mais comum. E terceiro, uma resistência à insulina, que tem toda a relação aqui com essa inflamação. Então, viu que a ferritina está alta, tem que investigar inflamação e resistência à insulina de cara, tá? O termo já anemia, então eu tenho essa ferritina baixa depois, só então eu vou ter anemia, é quando a gente tem uma redução aqui da quantidade dos nossos glóbulos vermelhos. Então aqui é uma situação normal e aqui é uma situação de anemia, eu tenho menos desses glóbulos vermelhos. E para chegar nesse estado, né, de diagnóstico de uma anemia, eu vou aqui avaliar a minha hemoglobina, que é quem justamente dá essa coloração avermelhada. Tá? É quem justamente faz com que ocorra o transporte ali de oxigênio nos tecidos. E uma vez que eu tenho essa hemoglobina baixa, eu vou ter uma menor liberação de oxigênio para todos os órgãos, ou seja, isso vai afetar o meu corpo como um todo. E quais serão os sinais e sintomas da anemia? Palidez da pele e das mucosas. Por quê, gente? Se essa hemoglobina, ela confere a tonalidade avermelhada no nosso sangue, se ela fica em falta, eu vou ficar uma pessoa com uma pele corada, né, com uma cor normal? Não, eu vou ficar uma pessoa pálida, uma pessoa que a boca vive, né, com aquele tom muito claro, as mucosas também, as unhas e, né, o corpo no geral fica com essa tonalidade pálida. Queda de cabelo, cansaço, sonolência, tontura, falta de energia, desmaios, falta de ar, às vezes uma fome insaciável, então a pessoa come, parece que ela continua com fome, e seu corpo dela pedindo por nutrientes, mas se ela não trata essa anemia, de fato, com a suplementação, somente a alimentação pode não resolver, na maioria das vezes não resolve só comer, então ela fica com aquela fome de querer mais e mais, porque o corpo está pedindo por nutrientes. Uma vontade de comer coisas estranhas, então tem pessoas que começam a ter vontade de comer terra, comer gelo, isso aqui pode sinalizar anemia, a dor de cabeça também, porque lembra que numa anemia esse transporte de oxigênio vai estar prejudicado. E o nosso cérebro ele consegue funcionar sem oxigênio? Não. Então por isso eu posso ter essa dor de cabeça. E o que causa essa anemia e também a ferritina é baixa? Gestação, porque eu tenho uma demanda de ferro muito alta. Lactação, então essa produção de leite também demanda bastante do ferro.
Um fluxo menstrual intenso, então isso acontece aqui numa predominância estrogênica, numa endometriose, mioma, tá? Aqui ficou como G, mas eu vou arrumar, é um F. Na falta de nutrientes para sintetizar o hemo, então se eu tenho falta de ferro, de vitaminas aqui do complexo B, vitamina A, vitamina C e de cobre, também vou ter essa situação de anemia. E uma hemorragia, então a pessoa perdeu muito sangue ali por algum motivo. Em doações de sangue e sangria, então é importante você certificar que você está com bons níveis da sua hemoglobina e de nutrientes ao pensar em doar sangue, porque se você não está, fazer essa doação vai te deixar sem ali essa questão da hemoglobina e também da ferritina, tá? Vai diminuir o seu estoque. Na hipocloridria, que é a falta de ácido no nosso estômago, isso vai prejudicar a absorção do ferro. Em uma SIBO, que é um supercrescimento de bactérias no nosso intestino, isso também prejudica aí a absorção de nutrientes. E uma parasitose, principalmente aqui em relação ao ferro e B12. Existem alguns parasitas que fazem essa questão de puxar mais desses nutrientes para eles se alimentarem, e aí a gente fica com falta. Numa pós-bariátrica, né, numa cirurgia aqui na bariátrica, a gente tem uma questão de modificação do nosso sistema gastrointestinal. Ou seja, a minha absorção de nutrientes não vai ser mais a mesma coisa. E se ela não vai ser mais a mesma coisa, por mais que eu coma, eu posso ter deficiências nutricionais. Então, é muito comum que pessoas que fizeram a cirurgia bariátrica se encontrem em um estado de anemia crônica, né, se ela não tratar corretamente. Na intoxicação de metais pesados, principalmente o chumbo aqui, ele pode interferir na questão do nosso ferro, então também é uma coisa a ser avaliada. E a cada ciclo menstrual, pensem que a mulher perde cerca de 20 a 40 miligramas de ferro, ou seja, é muita coisa. Na gestação, a gente tem um consumo de cerca de 600 a 900 miligramas de ferro, gente. Olha o tanto de ferro! E pensem que a cada 10 miligramas de ferro que a gente ingere através da alimentação, a gente só absorve 1 miligrama. Então, é por isso que a suplementação ela vai ser necessária na maioria dos casos aqui, quando a gente está falando de um fluxo mais intenso e de uma gestação, porque a demanda está muito alta, né? A maior parte do ferro utilizado no nosso organismo vem aqui da reciclagem da liberação dos macrófagos, que são células de defesa, tá? E como que a gente faz para diagnosticar a anemia? Pelo hemograma. Então, o hemograma completo, ele vai ter ali o eritrograma, que são os glóbulos vermelhos, os glóbulos brancos, que são os leucograma, e as plaquetas. Para diagnosticar anemia, é mais a parte dos glóbulos vermelhos. Então, a gente vai avaliar aqui a hemoglobina, o hematócrito, o VCM, o HCM, CHCM, o RDW e também os valores da hemácia, tá? Então, a hemoglobina, ela é o principal marcador de anemia, porque se ela fica abaixo de 12 para mulheres, anemia, abaixo de 11 para gestantes, anemia, abaixo de 13 para homens, anemia. A hemoglobina ela é uma metaloproteína que contém ferro e ela está presente então nos nossos glóbulos vermelhos e permite esse transporte de oxigênio. Então aqui a gente tem a molécula da hemoglobina, ó que bonitinha. Aqui a gente tem o ferro, tá vendo? Aqui a molécula do oxigênio, a globina, grupo M. E quando isso aqui fica embaixo, então, eu tenho essa situação de anemia. Qual é o valor ideal? Para homens é aqui em torno de 14 a 16, para mulheres em torno de 13,5 a 15,5. E as hemácias? As hemácias são os glóbulos vermelhos, tá? Que armazenam aí essa hemoglobina. O valor ideal aqui varia um pouco conforme a idade, tá? Mas seria isso aqui. O hematócrito, o que ele é? É a porcentagem, né, dos glóbulos vermelhos ali no nosso sangue. Então, ele indica como que tá a renovação de glóbulos vermelhos. Em uma situação que ele fica baixo, ou seja, aqui abaixo de 40, a gente já classifica como uma anemia acontecendo. E o nível ideal aqui para mulheres seria em torno de 41, para homens em torno de 47. E o VCM, é o volume corpuscular médio, ou seja, o tamanho dessa hemácia. Quando essa hemácia está pequenininha, a gente chama de anemia microcítica. Isso pode acontecer
principalmente por uma falta de ferro, mas também de zinco, vitamina A, vitamina C, B2. Quando esse VCM está alto, então ele fica ali próximo a 100, baixo ele fica próximo a 80. A gente pensa numa falta de B12, de B9, que é o ácido fólico, então vitaminas aqui do complexo B, mas também pode ser um sinal da mielodisplasia, que é quando a gente tem um prejuízo ali na produção das nossas hemácias na nossa medula óssea, tá? Mas isso é uma situação mais rara, não é tão comum. O valor ideal desse VCM, então, gira aqui em torno de 90 para mulheres e 90 para homens. Se variar um pouco para mais, um pouco para menos, gente, não é necessariamente um problema. Agora, se fica ali 98, 99, quer dizer, já está sinalizando que está muito alto. Se fica em 81, 82, já está sinalizando que está muito baixo, entendem? O CHCM, o que ele é? A concentração da hemoglobina ali dentro da hemácia, tá? O valor ideal seria de 34. O RDW, ele avalia a variação do tamanho das hemácias. Então, se eu tenho muita variação, isso é chamado de anisocitose, ou seja, muita variação no tamanho das hemácias. Isso pode acontecer aqui na anemia e também na inflamação, tá? O valor ideal desse RDW é aqui em torno de 13%. Se variar um pouco para menos, 12%, por exemplo, 14%, não necessariamente é um problema. Agora, se ele fica em 17%, 16% ou em 10%, aí é um problema, tá? E para vocês entenderem melhor, que eu falei muitos termos aqui técnicos, pensem o seguinte: a caixa é a hemácia, tá? Ou seja, o que armazena a hemoglobina. E as bolinhas aqui são a hemoglobina. Se eu tenho a hemácia, mas tenho pouca hemoglobina, eu vou estar avaliando, então, a quantidade, tá, de hemoglobina dentro dessa hemácia. Isso vai ser chamado aqui de concentração, na verdade, é a hemoglobina corpuscular média. Não, para. É a concentração aqui da hemoglobina dentro da hemácia. Até eu me confundo nesses termos, para vocês verem que, calma, é complicadinho mesmo. Então, aqui, qual que é o tamanho médio da caixa? Vai ser avaliado pelo VCM, tá? Se é pequeno, se é médio, se é grande, vai dar aqui uma variação. Qual é o número, né, médio aí de bolas dentro das caixas? Isso é chamado de HCM, ou seja, o quanto ali da hemoglobina, né, corpuscular média está nas caixas. As caixas estão muito vazias ou muito cheias, aí a gente tem a concentração da hemoglobina corpuscular média. Os tamanhos são discrepantes, aí a gente tem o RDW. Ou seja, em uma situação assim, o tamanho é muito discrepante. Aqui tá bem grande, aqui tá pequeno. Aqui tem uma variação também, já aqui tá igual. Entendem? Então, isso aqui seria a explicação disso tudo que eu falei. E a gente tem vários tipos de anemias, né? A gente tem a anemia microcítica, que vem aqui de uma falta de ferro, de zinco, cobre, vitamina C, vitamina B2, macrocítica, ou também chamada de anemia megaloblástica, acontece principalmente numa falta de B12 e B9, que é o ácido fólico. A anemia perniciosa, que ela é decorrente de anticorpos, antifator intrínseco e anticélulas parietrais, que vai gerar aqui, gente, uma B12 muito baixa. Uma B12, assim, abaixo de 80, sabe? E em uma pessoa que consome, sim, carne, consome alimentos fontes de B12. Então, é uma situação que a gente precisa investigar quando essa B12 fica muito baixa, porque a gente vai ter essa anemia perniciosa. Tem também a anemia tóxica, que é causada pelos xenobióticos aqui, então esses tipos de toxinas. A anemia crônica é quando a gente tem aqui uma falta da produção das hemácias, então em um dano renal, de uma queda muito brusca de T3, testosterona, uma disfunção mitocondrial, porque se eu não tenho essas mitocôndrias funcionando corretamente, eu não vou conseguir ter uma boa produção dessas hemácias lá na minha medula, então aí eu fico com essa anemia crônica. Hemolíticas, então, é quando a gente tem aqui um problema, né, autoimune, é uma doença hematológica. Inflamação, então, expliquei para vocês que nessa situação de inflamação a gente tem uma redução ali dessa questão do transporte do ferro. Na talassemia, a gente tem uma falta da globina, o corpo ele não consegue ali produzir essa globina. E na falciforme, que é uma condição genética em que a hemácia ela fica em um formato de foice, ela não fica redondinha, bonitinha, ela fica como se fosse uma meia-lua, sabe? Isso vai gerar também essa condição de anemia. E em resumo aqui para vocês entenderem, quando pegamos ali o hemograma, a gente precisa avaliar então as hemácias que devem estar
próximas desses valores, a hemoglobina, o hematócrito, o VCM, HCM, CHCM e o RDW, tá? O que você precisa mais levar em consideração aqui? A hemoglobina, hematócrito e VCM. Esses outros aqui não são tão importantes assim nesse diagnóstico da anemia, tá? Mas esses seriam os valores ideais. E como que a gente faz para tratar essa anemia? Quais são os nutrientes necessários para a síntese da hemoglobina, né? Seriam aqui as vitaminas do complexo B, isso inclui B2, B5, B6, B12, B9, né? O ácido lipóico também ele atua nisso. A vitamina A, C, zinco, biotina, que aí faz parte aqui das vitaminas do complexo B, selênio, manganês, cobre e magnésio, tudo isso atua na síntese de hemo. Na alimentação, onde a gente encontra esses nutrientes, o ferro, principalmente aqui no fígado e nas carnes vermelhas, mas a gente também pode ter um pouco dele nos ovos, peixe, feijão, lentilha, nas folhas verdes escuras. Nessas fontes aqui vegetais, é importante a gente associar com fontes de vitamina C. Então, ali depois de um almoço, chupar uma laranja ou tomar uma água com limão, isso vai ajudar a absorção desse ferro proveniente dos vegetais. O cobre, ele se encontra no cacau, brócolis, aveia, amendoim. O selênio, principalmente na castanha do Pará. O manganês no açaí, uma delícia. Palmito, coentro, linhaça. O magnésio no gergelim, amêndoas, feijão branco, semente de abóbora, couve, agrião e coentro. A biotina, nas sementes aqui também, mas na couve-flor, abacate, cenoura. O zinco, também na carne vermelha. Nos ovos, semente de girassol, abóbora, feijão, castanha e ostras. A B5, né, que é chamado pantotenato de cálcio, no abacate, brócolis, cogumelos. B6, que é chamada também de piridoxina. A gente encontra aqui no brócolis, abacate, batata, aveia, amêndoas. A B2, a riboflavina. Nas carnes, frango e ovos. O retinol, que é a vitamina A, a gente encontra aqui na gema de ovo, fígado bovino, a gente encontra na forma dos vegetais em forma de beta-caroteno, laranja, mamão, cenoura, tudo que tem essa coloração amarelo, alaranjado vai ser bem rico na vitamina A. Vitamina C, aqui no limão, laranja, kiwi, acerola, né? Tem no pimentão também, tem outros tipos de alimentos, então numa mexerica, em um abacaxi, a gente também encontra vitamina C, tá? E como que a gente faz a suplementação? Então, além dessa parte nutricional de procurar acrescentar mais desses alimentos na sua rotina, como que a gente faz para resolver isso? Em um estado de ferritina baixa, mas a hemoglobina está dentro do valor ideal, então eu não tenho uma situação de anemia já acontecendo, eu vou, então, suplementar somente o ferro. O ferro aqui na forma de bisglicinato ou ferro quelato, em uma dose que pode variar de 15 a 60 miligramas ao dia. O ideal é fracionar isso durante o dia para não causar efeitos colaterais, porque o ferro ele é um mineral que pode gerar ali azia, dor no estômago ou dor no intestino, distensão abdominal, então gases, diarreia e até constipação. E por isso fracionar ele durante o dia vai ser melhor. Ou seja, não pega e tome 60 miligramas, né, assim, de uma vez só. Isso vai ser muito para o seu corpo. Coloca isso de forma fracionada. Então, 30 miligramas após o almoço, 30 miligramas ali após o jantar. O ferro bisglicinato, então, aqui um exemplo, né, a gente colocar em 20 miligramas 2 vezes ao dia, após o almoço e após o jantar. A dose, gente, vai variar conforme, né, o nível da sua ferritina. Ela tá muito baixa? Ou não, ela tá levemente baixa. Se ela estiver muito baixa, você precisa, né, uma quantidade maior aqui desse ferro. Se ela não estiver tão baixa assim, vai ser uma dose menor. E se mesmo assim fracionando, colocando uma dose menor durante o dia você tiver sintomas, o recomendado é você então fracionar na semana, então suplementar aqui 3 vezes na semana, segunda, quarta e sexta, por exemplo. Opções prontas desse ferro, então aqui seria a forma dele para a gente mandar para a farmácia de manipulação. Mas e na opção pronta? Gosto aqui do Iron Complex da Now, eles também têm só o Iron. Iron, para quem não sabe, é ferro em inglês, tá? Eles também têm só o ferro. O Iron Complex, o legal é que ele tem a vitamina C, B12, e o ácido fólico na composição. Então, ele já tem outras vitaminas aqui.
O Fisiogen, que ele tem na composição o ferro, em uma boa forma química, e a vitamina C. E o Tecnofer, que ele tem o ferro que a gente toma de forma efervescente, como se fosse uma vitamina C que coloca na água, sabe? Ele é interessante em casos que a pessoa, de fato, não consegue ter uma boa absorção desse ferro, ela tem uma resistência na suplementação de ferro, ele pode ser interessante, porque a tecnologia que colocaram nele é justamente para diminuir esse efeito colateral. Então, ele pode ser uma opção aqui, porém, ele tem algumas coisas na composição que eu não gosto tanto, que é corante, maltodestrina, dentre outras questões. Mas em uma situação que ou a pessoa faz essa suplementação ou ela fica com uma falta de ferro, é melhor que ela faça, tá? Agora, em uma situação de anemia real, então a pessoa, além de ter uma ferritina baixa, ela também tem essa hemoglobina abaixo do valor ideal. Eu gosto de suplementar todas essas vitaminas aqui, tá? Claro que pode variar. Se eu vejo que a pessoa não tem uma deficiência de B12, talvez eu não coloque aqui. Se eu vejo que ela não está com uma falta de ácido fólico, eu também não coloque, tá? Esses dois, mas do resto eu sempre procuro colocar. Então, o ferro, bisglicinato, o zinco quelado, todas essa descrição aqui é a forma química que é melhor absorvida no nosso organismo. Coloco aqui para consumir 2 vezes ao dia, também após o almoço e jantar, tá? Se a gente for pensar em uma opção pronta, então isso aqui seria para manipular. E se eu não conseguir manipular? A gente vai para uma opção pronta que a gente tem aqui. Alguns suplementos, principalmente mais importados, tá, gente? Esses 3 aqui, eles são importados. Esses 2 aqui, esse aqui, na verdade, é uma marca brasileira, esse também é uma marca importada, mas que a gente encontra com facilidade. Então, o Wave da Now, ele é bem interessante. Esse Multi-V aqui, da Macai, o multivitamínico da Century, o Alpha da Pura Vida, o multivitamínico da Optimum Nutrition, seriam algumas das opções que eu já avaliei a tabela nutricional deles, e é bem completinha, tem uma quantidade bem interessante da parte desses nutrientes, né, aqui, para a questão de um tratamento da anemia. Tá? Você também vai consumir aqui em torno de 2 vezes ao dia, porque a maioria deles é de 2 a 3 cápsulas, né? Eu coloquei aqui para vocês as doses, e também após as refeições, tá? Agora, em uma situação de inflamação, em que eu tenho a ferritina alta e a hemoglobina baixa, aí eu tenho que melhorar o meu transporte de ferro, lembra? Mas ao mesmo tempo eu tenho que tratar essa inflamação. Para essa questão de melhorar o transporte de ferro, é interessante aqui a lactoferrina ou também a bioferrin, né, que já é um patenteado, em uma dose aqui em torno de 100 mg, juntamente com metilfolato, de 200 a 400 miligramas, uma dose só ao dia após a refeição. Isso vai ajudar nessa situação de anemia. E vai ajudar muito mais do que você falar, mas e se suplementar ferro? Se é uma situação de ferritina alta, não adianta você dar ferro para essa pessoa. Porque não é a falta de ferro que está causando essa anemia, entende? É a inflamação, é a falta de transporte desse ferro. E a lactoferrina, ela vai fazer justamente isso, ajudar nesse transporte de ferro. Associar aqui para diminuir essa ferritina. Gosto muito do ácido alfa-lipoico, poderoso antioxidante. É importante colocar ele em cápsulas gastroresistentes. O que isso significa? Que ele não vai se abrir no seu estômago, ele vai se abrir no seu intestino. Ou seja, ele não vai poder causar ali uma situação que é bem comum, que é a azia. Então, tomar esse ácido fólico, principalmente depois da refeição, gente, causa uma azia que eu não recomendo. Então, faça o uso antes, né, da refeição para diminuir essa questão, ou coloque ele aqui em cápsulas gastroresistentes se tiver essa opção. Agora, se não for manipular, eu quero comprar pronto esse ácido fólico, tem aqui o da Now, de 250mg, e tem também o da Central Pharma, de 300mg. Essas seriam as 2 principais marcas que eu recomendo. Não significa que precisa ser essa. Se você arranjar uma outra marca desse ácido alfa-lipoico, tranquilo. Visando, né, que seja aqui numa quantidade entre 200 e 300 miligramas, já costuma ser o suficiente. Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula bem completa sobre anemia. Falei bastante, mas tudo isso para vocês entenderem de fato como tratar essas situações.